Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando caminhamos com o Senhor, deixamos o passado para trás e avançamos com fé. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós nascemos na escuridão, vivemos na escuridão e se não buscarmos a Cristo, morreremos na escuridão. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, maior é o poder que nós temos de reconhecer o tamanho do mal que existia dentro de nós. E somente Jesus pode nos libertar de todos esses pecados. É através do sacrifício dele que nós somos perdoados, quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus. E assim, começamos a ter algo diferente dentro de nós. Os nossos sentimentos, eles mudam, os nossos pensamentos mudam, e o sentido da nossa vida passa a ser algo maior, porque nós começamos a ver algo diferente, uma eternidade que antes não existia. E quando nós servimos ao Senhor, nós entendemos que a ansiedade passa sim, e não é tomando remédio, mas é quando nós encontramos o nosso propósito e começamos a entender a voz do Criador, uma voz que ela é feita de amor. Então eu posso no meu passado imaginar o que seja Deus, mas sem conhecer a palavra, para mim poder reconhecer a presença do Espírito Santo, talvez eu não tenha conhecido. Talvez eu seja como Jó, que dizia: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. Porque todo mundo, entre aspas, se você mostrar um homem cabeludo e barbudo, ele pode falar que aquilo é Jesus, dependendo da roupa, do contexto. Mas será que Jesus é só uma representação de uma pessoa? Ou ele é o Filho de Deus encarnado, alguém que tem poder, e quando nós chamamos o seu nome, o Espírito Santo vem, um nome que está acima de todo nome, o nome que Deus deu para que nós pudéssemos nos salvar. Se a gente vai lá em Filipenses 3, versículo 13 a 16, a palavra do Senhor ela diz assim: porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Quem escreveu essa carta? Paulo. Tem uma coisa aqui que ela é muito interessante no contexto. Quando Paulo escreveu essa carta a essa igreja de Filipos, ele estava preso em Roma. Você consegue parar para pensar um pouco que uma pessoa presa, o que ele tinha para receber dessa igreja? Nada. O que ele tinha que estar preocupado com essa igreja? Ele tinha que estar preocupado com a vida dele, em como ele ia se libertar e como ele ia fazer. Quando nós nos convertemos ao Senhor, a nossa preocupação não passa a ser mais a nossa vida, mas passa a ser a vontade de Deus. E essa carta ela fica muito clara. Ele abriu mão de si mesmo e começou dentro daquele lugar a pensar na própria vida. Tem mais uma coisa que precisa ser considerada. Antes dele ter um encontro com Jesus, e esse encontro foi de forma espiritual. Jesus já tinha sido crucificado e já tinha ascendido ao céu novamente.
Sabe quantos anos ele era fariseu? E lembra sempre que se você lê fariseu, saduceu, é uma doutrina. Então é como se fosse um evangélico, um católico. Então Paulo, ele tinha uma religião, ele era judeu, antes de se tornar cristão. Mais ou menos 10 a 15 anos. Porque ele fala que ele tinha um mestre, Gamaliel, quando ele era jovem. E se a gente for mais ou menos olhando a cronologia da vida de Jesus, que viveu até os 33 anos, e ele teve esse encontro, acho que com 3, 4 anos depois, tudo isso a gente vai meio que supondo as coisas. Então pensa que fazia 15 anos que ele era convertido a uma religião, e ele servia aquela religião, e na cabeça dele perseguir Jesus era a coisa certa, matar os cristãos era a coisa certa. E nós estamos vendo esse homem, que ele renunciou tudo aquilo que ele conhecia, porque ele viu em Jesus algo maior do que tudo aquilo que ele tinha. E esse é o chamado que Deus faz, a renúncia. Não importa o que você viveu, não importa o que você imaginou, não importa como foi a sua vida antes, não importa o seu passado, os seus erros, os seus acertos, nada disso importa. O importante é que quando Jesus chega, as coisas mudam. E ele está nessa carta contando o que ele próprio faz, ele está dando um testemunho. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Você imagina se ele ficasse dentro da cadeia, pensando na vida dele, no que ele estava perdendo, no que as outras pessoas estavam fazendo, poderia estar ali sentindo raiva, ódio, rancor, dizendo que não valeu a pena servir a Jesus, porque olha onde ele parou. E ele falou, cara, eu não paro para olhar para trás, eu não paro para ficar pensando na minha vida, o que eu tive, eu deixei de ter. Eu mudei o meu foco, agora eu estou olhando para frente. Pensa numa corrida, se você está correndo, você quer correr para frente, você não quer correr para trás. A gente só ganha se chegar em primeiro, a gente só ganha se continuar seguindo. Não existe tempo para parar. O nosso tempo sempre é seguir, e a nossa vida ela precisa ser desse jeito. Quando Jesus ele começa a entrar dentro da nossa vida, quando a palavra ela começa a entrar dentro do nosso coração, os nossos pensamentos, na maior parte do tempo, eles vão ficar de forma triste, abatida, chateado. É aquele sentimento de decepção, de falar, poxa, eu joguei a minha vida fora, falei o que não devia, vivi o que não devia, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente. A partir de agora é o que vai estar valendo. O que tinha antes era só escuridão. Cara, eu não quero mais viver na escuridão, eu não quero mais os vícios da escuridão, eu não quero mais as explicações, os sonhos, eu não quero nada desse lugar. Eu vou correr para frente, eu quero o que é novo. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Qual é a nossa linha de chegada? Será que é você conquistar os teus sonhos? Ou a linha de chegada é a nossa morte? Essa é a pergunta. Você vai correr até quando? Até quando eu conseguir o que você quer? Aí você não precisa mais correr. Aí você pode parar e voltar a olhar para trás. Ou não. A nossa linha de chegada é a nossa morte. Nós vamos correr até o último dia. Nós vamos ler a palavra de Deus até o último dia. Nós vamos ouvir louvores até o último dia. E a gente sabe que com o tempo o nosso corpo ele vai se desgastando. A nossa audição ela vai piorando, a nossa visão ela vai piorando. E é desse jeito, essa é a lei da vida. Nós vamos nos sentindo mais cansados, vai mudando tudo, a memória já não funciona mais do mesmo jeito. E tá tudo bem, porque ainda com todas as limitações nós podemos adorar e louvar e confiar no Senhor. A velhice não é um sinônimo de desespero, nem de abandono, nem de nada. Se você viver junto do Senhor, mas é um conforto, onde você tem mais tempo para adorar, para buscar, para louvar, para entender. Agora, se você não desfez o seu passado, a tua velhice ela vai ser um fardo que você carrega. Mas a partir do instante que você chegar no Senhor, Ele vai tirando todo esse peso e esse jugo de dentro de vocês. E aí já não tem mais medo da morte, já não tem medo de nada. E você vai perceber que até a quantidade de remédio que você toma vai diminuir. Porque é insubstituível a presença de Deus. Ele acalma, Ele tranquiliza, Ele traz esperança.
E às vezes você está aí achando que se o teu filho te ligasse, ou se alguém te ligasse, o que seus amigos fizessem, ia ser algo diferente, mas o que você tem sentido é o que você sentiu a vida inteira. Você só trocou as pessoas para colocar a culpa. Sempre foi a falta de Deus, nunca foi outra coisa. E é assim que nós vivemos. A vida, ela ensina o que é importante. E o único que vai estar do nosso lado em todos os momentos é o Senhor. Porque de resto, cada um vai buscar o seu próprio interesse. Ao menos que você viva o teu chamado. E aí você vai buscar os interesses de Deus. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos correndo por uma linha que ela vai precisar ser seguida até o fim dos dias. E esse prêmio é o quê? É uma nova vida em Jesus, é uma nova forma de se pensar, é um chamado. Então o nosso chamado começa quando nós despertamos ao Senhor, por isso que ele diz, desperta tu que dormes. Quando ele chega em Nicodemos, ele diz, olha, é preciso nascer de novo. Existe um renascimento no batismo, só que o batismo sem conversão, ele não serve de nada, porque é o que mais se encontra. Pessoas batizadas não convertidas, pessoas que desceram na água e só desceram na água porque não sabem o que é o Espírito, não conseguem entender, não conseguem nem olhar, como nós conversamos ontem, sobre o quanto a igreja, quando ela está afastada de Deus, ela está próxima do mundo, o quanto os interesses dela são só materiais, e o servir é só material, não tem nada espiritual. Não tem algo além disso, não tem uma nova vida, não tem essa mudança de comportamento que teve com Paulo e que teve comigo também. Porque quando nós estamos tomados pelo Senhor, o Senhor nos diz o que Ele quer. Você imagina se Paulo ficasse apegado ao cargo dele na igreja e falasse, Senhor, eu não vou pregar porque eu tenho um cargo lá, eu já sou respeitado. Eu não quero o cargo, foi o que eu falei ontem. Paulo também não quis. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa mesma maneira de pensar. Olha como existe uma unidade de pensamento, porque o espírito é o mesmo. Espiritualmente maduro ou convertido, em outras traduções ele usa a palavra completos, perfeitos. Então nós que já completamos a nossa transição, que já conhecemos o Senhor, que não temos mais dúvidas do seu amor, que confessamos os nossos pecados, que aceitamos a nossa natureza pecadora, que renunciamos às obras da escuridão e aceitamos o nosso chamado. Essa é a forma que nós pensamos, que nós temos que buscar o Senhor todos os dias, olhando para frente e não para trás, abrindo mão de nós mesmos. Porém, se algum de vocês pensar de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. O que ele está dizendo aqui é, quando você se converter, quando você criar uma bagagem espiritual, você vai entender o que eu estou falando. E é normal a gente pregar como convertido para pessoas não convertidas e elas não entenderem ou não aceitarem. Porque para eles que não viram a luz é fanatismo. Eles não conseguem entender aquilo que nós vivemos, nem aquilo que nós sentimos. Apenas quando a pessoa ela começa a seguir no caminho, e aí ela fala, realmente existe um Deus, porque eu sinto que os meus sentimentos estão diferentes. Eu sinto que o meu olhar está diferente, que o meu pensamento está diferente. Antes eu julgava, hoje eu encontro um motivo para perdoar. Antes eu falava, agora se não for para falar de Jesus, eu prefiro ficar em silêncio. Antes os meus interesses vinham acima de tudo. Hoje é a vontade de Deus. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. É curioso que uma das músicas que eu fiz eu coloquei justamente esse nome. Vamos em frente, seguindo em frente. E eu nem sabia, que é o que eu falo para vocês. Às vezes eu vou lendo a palavra de Deus e vou lembrando das coisas que eu escrevia, que foi o start inicial da minha crença no Senhor. Quando o padre leu Eclesiastes 3 e falava sobre um tempo para cada coisa, eu me lembrei de algo que eu tinha escrito no passado quando eu não acreditava em Deus. E cada vez que eu vou fazendo uma nova música com essas poesias antigas, eu só encontro a palavra de Deus. A minha cabeça não acreditava no Senhor,
mas o meu coração ouvia a voz dele. Tanto que quando eu escrevia era algo que parecia um Chico Xavier da vida. Era de uma vez, eu não parava para pensar, eu só olhava o que eu sentia e descrevia os meus sentimentos. Para mim a poesia, ela nunca foi algo literário, algo desse sentido. Ela sempre foi uma conversa, uma confissão do meu coração para o papel, daquilo que ninguém entendia para o papel. Quando você começar a ler a Bíblia, se você vai passar por esse processo agora pela primeira vez, eu aconselho você pegar uma folha de papel e escrever os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas perspectivas, e guarda essa folha dentro da Bíblia. Eu tenho certeza, quando você terminar o Novo Testamento, refaça esse teste. Compare a primeira folha com a segunda, veja se vai ser a mesma pessoa que vai terminar. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais nós amadurecemos o nosso olhar, mas nós conseguimos seguir em frente. Menos a tribulação ela tem importância. Assim como Paulo, mesmo preso dentro de uma cadeia, ele conseguiu ainda continuar seguindo o seu chamado. Se a gente vai lá para 2 Coríntios 5, versículos 7, 14, 16 e 17, a palavra do Senhor ela diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos tornado cristão julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, e acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quem está conversando? Paulo. E para variar só um pouquinho, ele está praticamente falando a mesma coisa que ele tinha dito antes. A mensagem de Deus ela é a mesma. Ela é a mesma. Você vai ver que Jesus se repete em todos os evangelhos. Você vai ver que Paulo ele exorta as igrejas quase sempre da mesma forma, com palavras diferentes. Quando ele vai exortar uma única pessoa, como Timóteo ou Tito, ele exorta também de forma individual, mas o contexto é sempre o mesmo. A sabedoria de Deus ela é única. Então, basicamente, os devocionais, cada vez que você vai ouvindo, você só vai reafirmando dentro de você algo que você ainda não pode ver, mas pode sentir. E o começo é claro, porque vivemos pela fé e não pelo que podemos ver. Então nós vivemos por aquilo que nós podemos sentir. A fé é o quê? A fé vem por ouvir a palavra de Deus, porque nós aprendemos a reconhecer que nós somos pecadores, que existe um Espírito Santo, que os meus sentimentos eles entram em controle quando eu oro, quando eu escuto louvores, quando eu busco o Senhor, quando Ele está presente na minha vida. E aqui, se a gente for olhar o contexto dessa carta, ele está falando sobre a morte, bem no comecinho, que quando essa barraca, que ele chama, que é o nosso corpo, for destruída, Deus ele vai preparar uma nova casa para a gente lá no céu. Que lá não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento e não vai ter mais nada, só que essas coisas nós vemos pela fé. Então eu creio nessas coisas não porque eu vi, mas porque a palavra me ensinou que isso é a verdade. E por confiar na palavra, eu tenho permitido mudar os meus pensamentos. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem tem influenciado aquilo que eu penso. Antes era o diabo que ficava colocando coisas na minha cabeça. A forma de eu tratar as pessoas, a forma de eu falar, as coisas que me divertia, as coisas que eu vivia. Hoje é o Espírito Santo. E não adianta. Você precisa buscar Deus todos os dias para que o Espírito Santo fique em você todos os dias. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Se eu busco o Senhor, aquilo me domina. E eu sou dominado por quê? Pelo amor. Olha como é interessante. Quando nós vivemos longe do Senhor, nós vivemos para buscar o amor. Na cabeça de 99% das pessoas, o que existe é relacionamento. Está sempre alguém procurando alguém. E aí ela vai consumindo e descartando, consumindo e descartando. Por quê? Porque ela acredita que ali tem um amor, ela se relaciona, não encontra o amor, descarta, pega o próximo, não tem o amor, descarta, pega o próximo, não tem o amor, descarta, e esse ciclo se repete por toda a vida.
Não é porque você tem tesão, paixão, admiração por alguém que isso seja amor. Porque o amor se prova no dia a dia. E é por isso que pessoas elas podem viver anos juntos. Mas se não tiver amor, não existe perdão, não existe compreensão, não existe sabedoria. A mulher sábia edifica a casa, a mulher tola destrói. E aqui nós não estamos falando de mulheres, mas de pessoas. E cada um tem um papel, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua obrigação. Ainda enquanto família, a nossa obrigação é amar o outro, é ajudar o outro, e o outro é quem está perto. Então não é viver só para minha família, não é eu ter ciúme porque alguém conversa com alguém, então está fazendo alguma coisa de errado, porque esse tipo de mentalidade, quando a gente está com o Senhor, ele nem passa na nossa cabeça. Então eu já não tenho mais a dependência do amor das outras pessoas, porque eu sou dominado pelo amor que Cristo tem por nós. Eu sou inundado pelo esse amor. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Então nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, nós morremos para tudo aquilo que nos domina. Os nossos pensamentos já não fazem mais parte das coisas do passado. Nós já olhamos só para frente. Agora nós nos sentimos amados. Nós não precisamos do amor das pessoas, da atenção das pessoas. Nós não temos mais dependência emocional. Então olha como nós criamos um significado maior na nossa vida, onde a nossa vida é servir ao Senhor e aos interesses dele, fazendo aquilo que ele manda. Porque se eu acho que eu estou servindo a Deus e os meus sentimentos estão incomodados, eu não estou servindo a Deus, eu estou apegado ao meu cargo. Eu estou apegado àquilo que eu não consigo abrir mão. Se a gente tem que mudar, é aquilo que eu disse ontem. Eu tive que abrir mão da igreja. Eu tinha um lugar, eu pregava, eu fazia, as pessoas iam, tava ok, tava dando bom lá. Graças a Deus, nunca recebi R$1 nem nada disso, né? Não era o meu propósito, graças a Deus. Graças a Deus eu sempre preguei o evangelho por amor ao Senhor e para que outras pessoas pudessem ter a oportunidade que eu nunca tive. Porque apesar de existir tantos pregadores e tantas as igrejas, durante 27 anos, nenhuma conseguiu chegar em mim. Nenhuma pessoa, nenhum amigo, nem nada conseguiu me evangelizar, porque ninguém conhecia a palavra. Diferente de hoje, que as pessoas que eu conheço se tornam evangelizadores, se tornam pessoas que anunciam o evangelho. Evangelizar é falar as boas novas do Senhor. Parece que eu estou falando alguma coisa que precisa de estudo. Se Jesus ele mudou a tua vida e o teu coração e os teus pensamentos, isso, quando você conta para alguém, é as boas novas. Isto é evangelizar. Olha que interessante isso. Então, eu sei que eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. Eu sei que o amor de Deus me domina. Eu entendi que a morte de Cristo pagou o preço pelos meus pecados. E se hoje eu vivo com Ele, eu morri para o mundo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. Olha que coisa interessante. Quando Paulo viu Jesus, ou quando Paulo perseguia os cristãos, ele julgava Jesus pelas regras humanas. Olha que sacrilégio. Então ele olhava aquelas pessoas e falava, isso não é certo. Da mesma forma que eu posso chegar numa pessoa e olhar que ela está com uma roupa, de repente, mais simples e alguma coisa e já querer julgar aquela pessoa. Ou olhar alguém que cometeu um erro no passado e já falar, essa pessoa não presta, ela não vale nada. E a gente criar a vida como se ela fosse um estágio imutável. Como se a graça de Deus não tivesse alcançado a minha vida e mudado. Se Deus mudou o meu coração, por que não pode mudar o dele? Se ele se arrepender, se ele buscar o Senhor, se ele confessar o seu pecado, claro que ele pode. Só que não é só isso. Não é achar assim, olha, fiz tudo errado, agora... Não, é um processo. E a gente nota que a pessoa mudou, porque ela vai usar o passado dela como testemunho. Aquilo que ela tinha vergonha, ela vai expor à luz do dia e vai falar, olha, era assim a minha vida e agora não é mais. Cara, tem coisas que eu conto pra vocês que se fosse no passado eu fosse contar, eu choraria. Porque era coisa que me machucava.
era coisa que me entristecia, era coisa que alimentava a depressão que eu sentia. E hoje isso se tornou parte do meu testemunho, graças ao Senhor, graças a olhar para frente e não para trás, para ficar procurando um culpado ou querendo julgar, esse merece, esse não merece, esse não é. Eu só olho uma coisa: tem Jesus? Não tem Jesus. Não tem Jesus? O que eu posso esperar? Nada. Tem Jesus? O que eu posso esperar? Nada. Porque Jesus é um comportamento. Eu não preciso esperar, eu recebo. As pessoas que têm Deus, eu recebo. As que não têm, eu espero. Porque as pessoas que têm Deus é como Paulo na prisão. Elas sempre estão entregando alguma coisa, mesmo que você não mereça. Porque elas estão ali servindo a Deus e não olhando os seus interesses pessoais. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Então olha que existe uma divisão. Antes de Cristo eu julgava, antes de Cristo eu pensava, antes de Cristo eu fazia. Depois de Cristo eu não julgo, eu não tenho mais dependência emocional, eu não sinto mais tristeza, eu não sinto mais solidão, eu não tenho mais ansiedade. Existe uma divisão. Ah, mas é só falar que eu acredito em Jesus e tá tudo certo, é só eu me batizar, é só eu sentar no banco da igreja e pagar o pedágio? Não. É conversão. Conversão é um processo. Onde? Quer começar o seu processo de conversão? Talvez eu esteja falando. Você vai arrumar uma Bíblia. De preferência, para ficar mais fácil, existe uma tradução que chama NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Se você quiser comprar uma, no Mercado Livre vende R$20 ou em loja evangélica tem. Se você não quiser investir, você tem um celular que você está ouvindo, você tem. Abaixa o aplicativo. Tem essa versão gratuita, dá para você ler ou ouvir. Se você quiser, pode mandar uma mensagem no número de telefone, ou o Lucas ou a Natália, eles te encaminham o aplicativo. Você vai começar lá em Mateus. E você vai ler todos os dias uma folha. Pode fazer o processo de escrever e guardar dentro da folha. É só isso? Só isso. O que mais? Vai ouvir os devocionais todos os dias. Todos os dias. Vai ouvir louvores. Se você costuma ouvir músicas do mundo, você vai ouvir louvores. Eu já estou com 32 músicas feitas praticamente em um mês. Todas seguindo a palavra de Deus, e os refrões são versículos da Bíblia. Tem uma playlist que chama This Is, Gabriel Binato. E você pode seguir, se você pode, não tem custo nenhum, não estou vendendo música e nem nada, tá? Mas se você pesquisar meu nome no Spotify, ou no YouTube, ou em qualquer aplicativo e plataforma, você vai encontrar as músicas. Mas essa playlist ela tem tanto no YouTube quanto no Spotify, porque nos outros eu não tenho um aplicativo e não posso criar, senão eu criaria. E você vai ouvindo e fazendo isso todos os dias. Se Deus coloca dentro do coração para perdoar, você tenta fazer tudo aquilo que Ele coloca de bom. Tenta começar a pensar na tua vida, porque a Bíblia é para encontrar o nosso pecado. Você vai ficar mais ou menos uns 3 meses fazendo isso. Você vai ver que você vai começar a dormir mais cedo, que você vai começar a ter uma relação melhor com o seu corpo, você vai começar a se cuidar, você vai ver que os teus remédios que você tomava, você já vai achar que não é mais necessário, porque a gente toma remédio porque a gente acredita que está doente. Se não sente mais os efeitos, não tem mais por que tomar o remédio. Tá? Então você vai fazendo no teu tempo. Se você tiver dentro da tua casa coisas que são de outros deuses, de outras culturas, você vai ver que aquilo vai começar a te incomodar. Fica olhando uma carranca, aquelas cabecinhas da ilha de não sei da onde, tudo que você Buda e tudo que não seja Jesus, que você acredita que possa trazer algum benefício para a tua vida ou trazer alguma coisa, você vai ver que essas coisas, você vai, cara, isso daqui tá errado aqui dentro. Porque Jesus é um comportamento. A Bíblia ela vai se tornar a base de tudo. Eu passei por esse processo, eu joguei fora um monte de coisa, e tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai ver que em 3 meses você vai começar. Esse processo, quanto tempo ele dura de conversão? Ele dura uns 2 anos. Mas em 3 meses você já vai começar a colher os frutos. E é só continuar. Porque em 2 anos já não vai ter mais dor, já não vai ter mais dúvida. Você já mudou o teu comportamento, você já está servindo ao Senhor. E no meio do processo você vai começar a aprender a fazer isso. Ah, mas eu não sei falar. Eu também não sabia. Eu não sabia nada. E eu não tive ninguém para me orientar, nem para falar, nem nada. Nada. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então esse processo que nós passamos é o quê? É um processo de união.
Você vai se tornar uma nova pessoa. Acabou o que era velho, acabou a dor, acabou a depressão, acabou o sofrimento, acabou a dependência emocional, acabou a miséria, acabou tudo, é tudo novo. E isso daí já chegou. A partir do momento que você começar a fazer esse processo que eu falei para você, já chegou a novidade na tua vida. Vai ter dias que você vai cair? Vai, mas o que você não pode é desistir. O que você não pode é deixar de fazer. O que você não pode é arrumar uma desculpa para não buscar essa nova vida. Porque ou você vive a vida inteira dependendo das pessoas ou você depende de Deus. E aí sim a tua vida vai começar. Aí as coisas elas vão mudar. Então faz sentido a frase agora? Quando caminhamos com o Senhor, deixamos o passado para trás e avançamos com fé. Nós seguimos em frente, rumo ao paraíso, à eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você entenda que o teu passado passou, que no passado só tem erros, só tem decepções, só tem desilusões e que existe uma romantização. Um passado que não existe Jesus não é um passado, é um inferno. E quando nós começamos a entender isso e tirar tudo isso e toda essa mágoa e todo esse peso e tudo, nós começamos a nos caminhar de forma livre, com o Senhor, com amor, com prosperidade, com bênção, com proteção, porque isso são promessas de Deus. E o mais importante, unidos com o Senhor, com um significado para a nossa vida, com aquele desejo de morrer, mas não o presente. Uma vida que nós nunca imaginamos que existe ao lado do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.